Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília. Muito obrigado a você, sintonizado e nos acompanhando pela 104,7 FM, que é a sua Rádio Justiça, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Portanto, estamos a partir de agora transmitindo com imagem e também com som o nosso programa. E o debate de hoje, como nós já anunciamos na abertura do programa, agora às 14 horas, e já são 15 e 1, para ser mais preciso, o tema que nós hoje vamos estar aqui abordando são fatos que vêm ocorrendo até com uma certa frequência nesse nosso Brasil de tamanho continental. Às vezes as pessoas adquirem, portanto, aí um equipamento, adquirem, portanto, aí um produto e às vezes sem a devida instrução terminam elas próprias produzindo o próprio acidente. Como também aquelas que entendem realmente da instrução, mas não se sabe por que este equipamento que é utilizado termina causando aí um acidente e lhe proporcionando também graves ferimentos. Então é nesse sentido que nós hoje vamos estar aqui abordando com os nossos convidados essa questão voltada mais para o campo do direito. Afinal, quando um equipamento que é industrializado, que é produzido, que é colocado no mercado e produz, portanto, aí um acidente, a quem cabe a responsabilização? Ao fabricante, ao fornecedor, ao intermediário? Enfim, então será nessa linha que nós vamos, a partir de agora, conversar com os nossos convidados e levar para você mais esclarecimentos. Vamos então, a partir de agora, cumprimentá-los, doutor Isley Simões Dutra de Oliveira, que é especialista no direito empresarial, também conosco aqui nos estúdios, doutor Isley. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde para o senhor. Sempre honrado em poder contribuir com os trabalhos, amigo. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar o doutor Eric Avelar Gonçalves, especialista no direito do consumidor. Doutor Eric, também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer compor essa mesa hoje. Muito obrigado pela atenção. Doutor Augusto Freitas Rodrigues Chaves, especialista também no direito do consumidor. Doutor Augusto, também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Doutor Matheus Correia de Mello, também especialista no direito civil. Doutor Matheus, também seja muito bem-vindo, muito boa tarde para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade e desejo boa tarde a todos. Então vamos nós, né? Vamos nós aqui então com este assunto, que com toda certeza é um assunto importante, até mesmo para levar mais esclarecimentos, portanto, aí para os nossos ouvintes, doutor Augusto. Quer dizer, essa é uma questão que está no campo do direito do consumidor, quando um produto é adquirido no mercado e acaba, portanto, provocando aí um acidente. É evidente que tem que se apurar por que houve aquele acidente, mas se constatar que de fato foi o aparelho que de alguma forma ele ou foi mal manuseado ou que estava realmente com algum problema e acabou provocando o acidente. Quer dizer, a quem cabe a responsabilização? A quem vendeu ou a quem o produziu? Então, em cada caso a gente tem que analisar de onde veio o defeito realmente, até se foi do próprio usuário, em como ele utilizou o carregador, como é que ele utilizou desse equipamento. Mas muitas vezes cabe também ao fornecedor quanto ao fabricante também, que às vezes alguns produtos vêm já com defeitos, né? Os aparelhos já vêm com defeitos e até em alguns casos eles mandam para... Já divulgam notas de que os aparelhos que estão com possíveis defeitos para fazer a manutenção. Então, possivelmente, às vezes, cabe ao fornecedor, ao fabricante, a responsabilidade, né? E quando esse produto é feito na China, como é que fica, doutor Eric? A princípio, aquele que realiza a venda no Brasil, ele é responsável pelo defeito, a não ser que seja possível responsabilizar o fabricante de fato. Então, se o produto ele vem da China e essa... Da China ou de outro país, né? Se tem a China de qualquer outro país, claro. Outro país. Se vem do exterior, se vem de qualquer outro país e essa empresa não possui uma representação no Brasil, de forma que ela possa ser responsabilizada, nesta hipótese, então, o importador ou o próprio fornecedor, aquele que diretamente fez a venda, é que será responsabilizado. Doutor Isley, a empresa quando adquire, portanto, aí, no atacado,
um produto que essa empresa é especialista, portanto, naquele tipo de produto. E esse produto vem de fora. Quer dizer, quando há a transação, há também fica bem esclarecido entre as partes, ou seja, a empresa brasileira com a empresa estrangeira ou a empresa nacional. Quer dizer, eu tenho a minha empresa, adquiri, portanto, o produto para ser vendido, para ser colocado no mercado. Quer dizer, fica bem acordado se acontecer algo com aquele equipamento, com aquele aparelho, a responsabilização fica para quem produziu, ou então fica para quem está vendendo, ou então fica no campo da solidariedade para os dois. Como é que fica essa questão? Bom, vamos lá. Em relação ao consumidor, o Código de Defesa do Consumidor traz a chamada responsabilidade objetiva. Certo. O consumidor ele poderá direcionar a demanda dele contra o importador, o comerciante, o fabricante, etc., ressalvadas as hipóteses de excludente de responsabilidade, por exemplo, do revendedor. No caso de produtos importados, como é este caso, a responsabilidade vai ser do representante local, ou seja, foi quem colocou a mercadoria em circulação para que o consumidor tivesse acesso, só que existe essa responsabilidade solidária. E aí, entre eles, entre o importador e o fabricante, vai ser julgado, vai ser aplicado o Código Civil, porque aí já não é uma relação de consumo, é uma relação comercial, da questão de, por exemplo, um direito de regresso. Um consumidor sofreu um acidente, teve lá queimadura ou teve lá lesões, eu tive que indenizá-lo, eu, importador, tive que indenizá-lo, a mim caberá uma ação de regresso contra o sujeito que fabricou ou quem deu causa ao evento danoso, né? Mas existe essa responsabilidade objetiva à luz do Código do Consumidor, porque o consumidor ele não é obrigado a saber se aquele defeito foi no processo de logística, porque deixou cair ou porque molhou, se foi no processo de manufatura. Então, o consumidor, por ser a parte hipossuficiente, a parte mais fraca em todo esse elo da cadeia produtiva, desde a produção dos insumos até a casa dele, ali como consumidor final, ele é o elo mais fraco dessa cadeia. Então, ele não é obrigado a saber de onde veio o defeito, porque explodiu por causa de um capacitor, por causa de um carregador mal construído, ou por conta de eu não sou obrigado a saber, o consumidor. Eu vou direcionar contra quem importou, contra quem, e entre eles se resolvem. Perfeitamente. Agora, doutor Matheus, claro, né, no campo do direito civil, ou seja, aconteceu, portanto, ali o acidente. Mas desse acidente, quer dizer, a parte pode dizer, não, eu coloquei o meu produto no mercado, passou pela inspeção dos órgãos, de alguma forma tenha a responsabilização de fazer a verificação. No caso nosso aqui é um Inmetro, que inclusive coloca ali, portanto, o selo. Quer dizer, esse selo, de alguma forma, exime qualquer pessoa de responsabilidade, tipo, não, eu construí, foi aprovado, agora se aconteceu o acidente, não é culpa nossa. Ou não é bem por aí, doutor Matheus? Não é bem por aí mesmo, até porque existe, principalmente na questão do direito consumidor, a questão dos vícios ocultos. Então, é possível que todo o processo, como o doutor Isley falou, de manufatura tenha sido realizado nos melhores índices de produção, de elaboração daquele produto, mas uma eventualidade, alguma peça não foi colocada, né? Hoje em dia a gente trata muito dessa questão de robótica, de inteligência artificial aplicada, inclusive, na questão da produção desses produtos. Então, não está isento de erros. O que a gente pode discutir, eventualmente, não sei se vamos chegar lá, provavelmente, é que nesses vícios ocultos se houve, de repente, uma culpa concorrente por uma má utilização. Mas isso a gente pode elaborar mais adiante. Mas essa questão do Inmetro ou um certificado de qualidade internacional, nacional que seja, isso não exime nem o fornecedor final, né? Nem o produtor. Justamente porque é possível que existam vícios ocultos e que vão ser verificados depois de certo momento. O Código do Consumidor ele até coloca para produtos duráveis, né, o prazo de 90 dias ali, mas esse prazo ele não para verificação desses vícios, mas esse prazo ele não necessariamente é uma regra. Há casos em que o vício era tão oculto que não passaria percebido naquela época. E aí depois, como o doutor Augusto colocou no início, depois é percebido e aí pode-se verificar a possibilidade dessa responsabilização. Nós estamos falando, né, doutor Augusto, daquele produto que está dentro da legalidade, não é aquele produto pirata, o produto que realmente está autorizado a ser colocado no mercado. Mas acontece que muitos desses produtos, quando traz ali seu catálogo de instrução,
traz ali num idioma que não é o nosso. Ou está em inglês, ou então está em espanhol, ou às vezes chega até no coreano, no japonês e no chinês, e é evidente que a pessoa não tem, portanto, essa de como ler. Apesar de que também é importante que esse catálogo seja compreendido por parte de quem está adquirindo este produto, até porque para evitar de manuseá-lo de forma equivocada e dessa forma produzir um acidente. Hoje em dia, muitos produtos a gente está comprando pela internet, são produtos igual falaram, da China ou outros países, então realmente podem vir em outras línguas, mas possivelmente até produtos brasileiros que nós compramos, nós não olhamos as instruções. Nós mesmos às vezes, cometemos esse erro de não ler as instruções. Não, eu já sei usar, liga, entendeu? E realmente chega o produto na sua casa, é 110. Você nem viu se era 110, ligou lá, é culpa de quem? Do fornecedor, de não ter explicado, mas geralmente já vem as etiquetas. Cuidado ao ligar, entendeu? Mesmo que seja em inglês ou em outro, você já vê um símbolozinho, eles colocam um símbolozinho, uma interrogação, uma exclamação, mostrando, é 110, é 220, funciona assim. Então, geralmente assim, possivelmente, muitas vezes a gente não olha esses relatos, né? Como é que se diz? Essas figuras, instruções e vai, não, é assim que usa. O carregador chegou no celular, um iPhone, como é que eu vou carregar o iPhone? Qualquer carregador, de qualquer jeito? Não é assim, a gente realmente acha que é só enfiar em qualquer tomada. Às vezes a própria tomada da sua residência está com problema e você não sabe. Então, realmente, assim, a gente não toma esses cuidados nem com as instruções em português. Hoje em dia está muito fácil, né, a transação de idiomas. Hoje você digita um Google Translator, mas isso é das pessoas não estarem atentas a seguir essas instruções. Não, eu já sei como é que funciona e coloca em funcionamento rápido, né, já vai querendo utilizar de qualquer forma. Já que estamos nos eletrônicos, né, doutor Érico, então vamos aprofundar um pouco mais, portanto, aí nessa questão. Claro que nós estamos aqui não para, de certa forma, estar torcendo para que os acidentes aconteçam de forma alguma. Estamos aqui justamente para levar informação no campo do direito e também despertar a atenção das pessoas para tomarem, portanto, aí o devido cuidado. Agora, quando acontece a infelicidade de um acidente, quer dizer, é evidente que a polícia é que vai assumir, portanto, a responsabilidade de uma investigação e saber o que de fato, portanto, ali aconteceu para que esse inquérito seja encaminhado, portanto, para a justiça, para que o processo, então, ele tenha o seu encaminhamento, portanto, normal. Porque muita gente pode até pensar, explodiu o meu aparelho, ou pegou fogo o meu aparelho, como é que eu vou fazer para provar que, de fato, isso aconteceu? Daí, eu pergunto ao senhor, é importante, qualquer que seja o acidente, de alguma forma, que causou, portanto, o prejuízo, poderia causar um dano maior em termos de tragédia, mas não aconteceu, felizmente. É importante que a autoridade competente tome conhecimento deste fato? Com certeza, com certeza. Um fato que envolve um determinado aparelho eletrônico, ele pode se repetir. Se aquele modelo estourou ou gerou dano a alguém, aquele mesmo modelo de celular, daquela marca específica, pode também ter defeitos em outros aparelhos, né? Então, quando um consumidor registra este acontecimento, ele possibilita que as autoridades tomem medidas para que esse problema não ocorra mais. Agora, são independentes a esfera criminal da esfera civil. Cada uma tem a sua Exato. função. Então, registrar a ocorrência policial é importante para que a autoridade tome ciência. Registrar uma reclamação no PROCON é importante para que a autoridade tome ciência. Agora, para que a parte tenha direito à indenização que lhe cabe, tanto um novo aparelho quanto a indenização por danos morais, se for o caso, em relação àquele dano, ele precisa ir à Justiça Civil pleitear essa indenização. Perfeitamente. Agora, doutor Isdei, como disse o doutor Augusto, né, muitos desses produtos vêm de fora. Ele também foi provocado, né? E respondeu, portanto, dessa forma. Aí eu também pergunto ao senhor, quando temos, portanto, uma situação real, né, que aconteceu um fato e que, infelizmente, até morte tem causado por conta de explosões, incêndios e outras coisas mais. E esse produto, ele foi fabricado fora, portanto, do nosso país, mas o seu representante é aqui dentro, aqui do nosso Brasil. E aí, como é que fica essa questão? É possível alcançar lá fora
através das nossas leis, quem de alguma forma produziu aí este equipamento por conta da causa dessa tragédia? Existe um caminho jurídico que chama carta rogatória, né? Que faz citação, intimação de pessoas físicas e jurídicas fora do país. O problema é o custo disso, que muitas vezes é infinitamente superior ao prejuízo material que houve, né, naquela ocasião. Mas se uma vida foi embora? Se uma vida foi embora, a gente está diante de uma questão criminal. Aí, como que esse aparelho entrou no país, né? É muito difícil você responsabilizar efetivamente alguém lá fora. A gente sabe que mesmo em casos grandes aqui, como tivemos o Batiste, né, na nossa história aí, e tivemos também o brasileiro que acabou tendo sua vida ceifada, acusado de tráfico lá Foi condenado à morte. Foi condenado à morte, né? Foi na Indonésia, se não me engano? Foi na Indonésia. Então, mesmo incidentes dessa proporção, o Brasil não conseguiu intervir para agir, para evitar, para fazer valer a sua lei, né? E vice-versa. Então, quiçá numa vida de uma pessoa, vamos dizer, não exposta, né? Não que a vida seja menos importante, né? Mas dá-se menos importância àquela vida em algumas situações. Agora, é importante destacar que se não foi uma importação direta, hoje eu posso entrar no AliExpress, na Shopee, em muitos sites e fazer a importação direta. Nesse caso eu vou ficar mais refém ali, mais prejudicado numa reparação de dano. Mas se o produto ele veio através de um importador, de um distribuidor, mesmo um carro que eu faço importação direta, mas quem traz é uma loja especializada e etc., já muda um pouco de figura. Agora, uma das garantias básicas e mais homenageadas do Código de Defesa do Consumidor é o direito à informação. Então, se eu distribuidor, eu importador, trago um produto e não me asseguro de que todas as informações obrigatórias e importantes daquele produto, do manuseio, da instalação e conservação, não são colocadas em português, eu estou assumindo o risco, é o risco do negócio. Então, a responsabilidade só vai ser excluída se eu, importador, fabricante ou distribuidor, demonstrar que houve uma culpa exclusiva do consumidor, como, por exemplo, o doutor Augusto, né? Perdão, doutor Augusto bem colocou, foi mal manuseado, ou, por exemplo, tá com mau contato aqui, eu vou abrir o produto, né? Vou ver aqui o que é. Então, a partir do momento que ele rompe aquilo ali, houve a quebra da fidúcia. Eu abri o produto ainda em garantia, eu quebrei a fidúcia e, né, eu fico prejudicado na responsabilidade. Mas, de toda sorte, a informação é direito básico do consumidor. Então, quem importa, quem traz, quem coloca em circulação, deve se cercar desse cuidado. Perfeitamente. Agora, doutor Matheus, quer dizer, nessa questão, portanto, do catálogo, não é, de instruções, quer dizer, justifica para quem, de alguma forma, produziu aquele equipamento, não, mas se ele tivesse utilizado toda a instrução, o fato não teria acontecido. Quer dizer, esse documento, esse argumento, de alguma forma, exclui de responsabilidade quem, de alguma forma, produziu aquele equipamento, quando, na realidade, produziu, portanto, ali o acidente por um fato, né? Vamos até adiantar, que se apurou e que foi devido à má utilização, portanto, ali daquele produto. Quer dizer, estou, de certa forma, aqui colocando o usuário na condição de ter virado uma chave errada, ou, como disse o doutor Augusto, colocado uma tomada errada, que era para 220, colocou no ar de 110. E aí, quer dizer, aquele catálogo ali, ele diz tudo, é a prova de tudo, ou seja, é como se fosse o habeas corpus, portanto, de quem produziu ali aquele equipamento? Olha, é até um pouco da continuação da resposta da pergunta que foi direcionada a mim anteriormente, que foi a questão do Inmetro, né? É um argumento, de fato, você ter, como o doutor Isley falou, o consumidor tem o direito à informação. Então, se ele tem essa informação e o produtor, o fornecedor do produto definitivamente dá essa opção a ele, então é um argumento do fornecedor do produtor. Só que tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração, principalmente quando a gente está falando de direito do consumidor. O primeiro é que, se a gente vai levar essa discussão ao judiciário, o ônus da prova, como direito consumidor, é da outra parte. Não é do consumidor. Não é do consumidor. É do fornecedor, do produtor ou da empresa, né? Que estaria no polo contrário. Justamente, porque tem essa presunção
de diferença mesmo, né? Financeira, econômica e tudo mais. Então, é um argumento que pode ser utilizado, mas em alguns casos isso pode ser levado até a uma perícia, né? A depender do caso, e justamente essa perícia tem que ser levada à conta da empresa e não do consumidor, para ver se realmente esse argumento de má utilização prevalece. Se prevalecer, aí sim, a gente está entrando no argumento de que realmente foi comprovado que houve essa má utilização. Mas mesmo assim, e o sistema de defesa do consumidor é muito protetivo, há casos e casos, né? A palavra que o advogado adora, né? Depende. Depende. Então, pode ser um caso que, de repente, a gente esteja falando de uma culpa concorrente. Será que ele utilizou totalmente de forma equivocada? Será que realmente, por mais que no manual de instrução esteja colocando ali todo um caminho para que ele utilize, ele não poderia utilizar de outra forma? Então, em resumo, é isso. Depende. A questão do manual realmente é pertinente. É um argumento que normalmente é muito utilizado pelas empresas, mas a questão do ônus probatório justamente das empresas é o que deve imperar. Se você está alegando, tem que comprovar. Perfeitamente. Quer dizer, eu lembrando aqui de um caso, doutor Augusto, a gente abordando aqui a questão dos equipamentos, mas esse tipo de acidente pode acontecer em qualquer indústria. Eu lembrando aqui da indústria química, farmacêutica, onde o medicamento está na prateleira, a pessoa chegou com uma receita e o atendente, claro, pegou a receita, só que entendeu errado o medicamento que estava na receita e assim mesmo a pessoa levou, porque ela confiou realmente aí na receita. Acontece que as embalagens eram muito parecidas e praticamente também do mesmo laboratório, e isso acabou confundindo. E uma medicação foi, portanto, aplicada, causando sérios comprometimentos na saúde de quem ingeriu esse medicamento. Eu quero crer que a pessoa até faleceu, no caso, uma criança. Aí eu pergunto ao senhor, é uma questão vasta, né? Quando a gente aborda essa questão do erro na negociação entre o consumidor com o fornecedor, de alguma forma nesse sentido, quer dizer, é um tema bem amplo, né? Nós estamos aqui fixando na questão do eletrônico, da eletricidade, que realmente tem provocado muitos acidentes, mas esse é um ponto também que não pode ser perdido de vista, né, doutor Augusto? No caso de até um farmacêutico vender um remédio diferente, a culpa acaba caindo muito para ele também. Não porque a gente também já, igual realmente falou, confiava, pegou, leu a receita e entregou. Então, realmente, ele não prestou muita atenção em ler e, às vezes, assim, realmente reparou, é parecido e ele mesmo também não analisou e nem a pessoa que deu a criança, entendeu? Então, realmente, assim, fica muito de responsabilizar quem realmente é responsabilizado. Nesse caso, dá para colocar um pouco a responsabilidade para quem vendeu, que realmente de perceber, ler a receita, ver medicamento, e geralmente a miligrama é diferente, então às vezes também nem reparou isso e já pega a caixa é igual. Não, tem que verificar se realmente ainda mais para uma criança você tem que realmente reparar se é uso para, geralmente vem escrito na caixa, pediátrico, então realmente às vezes nem repararam isso, que às vezes foi um remédio para adulto, pode ter sido até o mesmo, mas para adulto. Então, tem essa diferença. Então, não foi um problema do fabricante, de quem desenvolveu o remédio. Então, acaba sendo realmente mais de quem vendeu. E aí vão perguntar, o dono da farmácia também se responsabiliza? Possivelmente pode também ser responsabilizado por estar ali, tendo essa orientação também. Pode ser que caia para a farmácia também, né? Responder por esses danos, né? Doutor Érico, como é que você vê também esse aspecto? Né? Esse caso me chamou realmente a atenção. Eu quis, de certa forma, trazer também para dentro da discussão, até mesmo no sentido de despertar, portanto, a atenção nas pessoas. Lembro deste caso, não sei se foi em Formosa, se foi em Goiânia, foi numa dessas duas cidades, eu acho que aconteceram também 2 fatos. Enfim, mas o fato é que o pai que adquiriu esse medicamento, ele percebendo o desespero do rapaz que vendeu, portanto, aí o medicamento, evidentemente ele
perdoou. Mas o fato é que a justiça assumiu, portanto, a responsabilidade da apuração. Só que ainda não foi, portanto, concluído, né, este caso. Como eu disse, esse é um tema amplo, né, que, de alguma forma, a desatenção ou a falta de uma informação mais contundente termina, de certa forma, produzindo aí essas tragédias, né, doutor Eric? Com certeza. A informação sempre é um item essencial quando falamos de direito do consumidor. E nesta hipótese, temos a informação em relação ao produto em si, do fabricante, mas também temos a informação daquele serviço prestado dentro da farmácia. O quão parecido eram esses remédios? E o que se espera? Essa avaliação ela não é simples. Mas o que se espera de uma prateleira cheia de remédios numa farmácia, que todos sejam distintos entre si? Talvez fosse uma exigência exagerada de se fazer ao fabricante. Agora, uma coisa eu tenho certeza, se espera do farmacêutico que ele tenha atenção. Se espera do farmacêutico que, ao ler uma determinada receita, ele entregue àquele consumidor exatamente o remédio adquirido, o remédio indicado pelo médico. A partir do momento que a receita está correta, então o médico acertou. A partir do momento que aquela embalagem traz o nome de um determinado remédio, né? E o nome é claro, a tarja está correta, se é preta, se é vermelha, então ele traz a indicação de risco, né? Mas o erro é cometido ao se selecionar o produto numa análise superficial, porque seria necessário estudar o caso com profundidade, mas uma análise superficial. Sim. Me parece mais evidente a culpa, a responsabilização deste profissional que lá estava. E ao assim fazê-lo, ele não, enquanto farmacêutico, enquanto funcionário ou não, ele não se responsabiliza pessoalmente apenas. Ele traz responsabilidade para toda aquela empresa. Afinal, o risco do negócio é do empresário. Então, a responsabilização não é do rapaz em si, e tudo bem tê-lo perdoado. Afinal, ele não fez por querer, né? Agora, o direito à indenização contra aquela farmácia, contra aquela empresa, permanece. Perfeito. Agora, no campo empresarial, será que essa pressa que nós temos, quando eu falo nós, é o comportamento da maioria do brasileiro, que é aquela de adquirir e a pessoa explica, olha, mas tem aí a instrução, tem aí a bula. As pessoas, evidentemente, são poucas as que, de alguma forma, vão ali e fazem, portanto, a leitura. Será que isso está enraizado naquele fato de não lermos também, não generalizando, os contratos que nos são postos para que possamos, então, entender de que forma está sendo amarrado aquele negócio? Ah, não, está tudo certo, assina aqui, está tudo certo. Será que o princípio vem daí, doutor Eli? Eu acho que é uma questão, Walter, mais até cultural, já é uma coisa que vem de décadas aí. Eu vou trazer um exemplo aqui, uma provocação. Talvez a gente não conheça ninguém que comprou um veículo e teve a curiosidade de ler o manual do proprietário. Se fizer aqui uma enquete aqui, eu acho que pode ser que passe um. Que levante a mão aquele que já comprou um celular, um tablet, um computador e já teve a curiosidade de ler o manual de instrução. Então, assim, é cultural nosso, a gente tem essa mania de pau, né? Então, assim, é muito sensível essa questão, óbvio. Existe desde o processo lá legislativo até a entrada em vigor do Código do Consumidor, muito se discutiu, mas concluiu-se pela hipossuficiência, como bem colocou o doutor Matheus, pela hipossuficiência do consumidor frente à capacidade não apenas econômica, mas também técnica do fabricante. O fabricante ele tem todos os projetos, ele tem todas as especificações do produto, ele tem muito mais condições de provocar, de comprovar que aquilo ali, aquele acidente, não decorreu de falha no produto, mas sim de uma falha no manuseio, de uma falha na aplicação. Eu vou trazer 2 exemplos aqui que acontecem muito. Celular, você com um iPhone, um Samsung, qualquer que seja ele, carregador original, cabo original, celular original. O que tem lá no manual? Não utilize em espaços úmidos. O que as pessoas fazem? Põe no banheiro para carregar. Toma aquele banho de 48 graus, que fica parecendo uma sauna, e o celular e o carregador lá dentro. Aquilo ali oxida, gera umidade, gera condensação da água ali. A hora que ela fica ali que é feita dentro do carregador, fecha a curta e explode. Então, assim, é muito complexa essa discussão, né? A gente não lê manual.
Vou trazer um segundo exemplo. Os patinetes elétricos, bicicletas elétricas que tanto estão na moda aí. Não vou nem falar dos carros elétricos, mas a lógica é a mesma. Lá tem dizendo a especificação técnica todinha que eu preciso fazer uma instalação desde o relógio, desde da chegada da energia até o local do carregamento, com um certo diâmetro do cabo, um certo tipo de cabo. Tem especificações da tomada, da instalação elétrica para receber aquele carregador. A gente vê muito carro pegando fogo, muito patinete, muita moto explodindo, mas tem que avaliar o caso concreto, e aí eu estou falando, né, não puxando a brasa da sardinha das empresas, mas é preciso, para fazer justiça, é preciso buscar sempre a verdade real. Aquele carregador, aquela instalação elétrica que alimentava o carregador original, o carregador veio com equipamento, veio tudo. Mas muitas vezes a gente só liga na tomada, puxa uma extensão de um fio fininho, aquela instalação elétrica que alimentaria aquele carregador, ela estava dentro da especificação que constava no manual do fabricante, que o fabricante orientou a fazer a adequação dos cabos. Isso vai uma infinidade. Aqueles fogões elétricos, os cooktops, né, de indução, de cerâmica, de vitrocerâmica, tudo isso envolve uma especificação que foge do fabricante. Fabricante, eu não tenho condições de mudar a instalação da sua casa, mas eu digo, Walter, você vai comprar o meu fogão, você precisa mudar a instalação elétrica da sua casa, porque esse fogão ele puxa muita energia. Se você usar a fiação normal, cabo de 3 milímetros, 5 milímetros, ela vai aquecer, porque ela não vai aguentar a passagem de corrente, vai fechar um curto, vai pegar fogo na tua casa inteira. Foi o fabricante que causou esse incêndio, que causou esse... É justo, ok. Ele pode vir a ser responsabilizado? Eventualmente sim, à luz do direito do consumidor, até comprovar a perícia, aquele negócio todo. Mas é justo responsabilizar alguém que não agiu nem com ação, nem com omissão para aquele evento danoso? É muito complexa a discussão, ela vai muito longe. A gente ficaria aqui, sabe Deus quantos anos fazendo conjecturas. Entendo. Entendeu? E para o senhor, doutor Matheus, dentro dessa linha de raciocínio do doutor Isley, como também as demais linhas de raciocínio que aqui foram, de certa forma, postas. E que conclusão a gente pode chegar diante do que foi posto, enfim, dos acontecimentos por falta de atenção, por falta de cuidado. Ainda não entramos também no produto defeituoso, ainda estamos aqui entendendo que o produto perfeito foi colocado no mercado e os acidentes, portanto, aí aconteceram. E aí, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Ou seja, quem adquire, portanto, o equipamento, um carregador de celular, pode ser um absurdo, né? Quem está vendendo, olha, 10 minutinhos aqui comigo para eu explicar para você como é que é isso. Entender. Então, assina aqui para qualquer eventualidade. Estaremos, portanto, excluídos de qualquer responsabilidade, porque você entendeu, então está aqui, assina aqui. Seria um absurdo isso ou poderemos caminhar para isso? Assim, tem um conceito que é utilizado no direito, que é da pessoa média, né? Sim. O conhecimento médio da população em geral. O que o conhecimento médio, e é óbvio que isso é muito subjetivo, mas para se ter uma ideia de onde a gente pode chegar. O que uma pessoa mediana, com conhecimento mediano, teria conhecimento para manusear, ou seja, uma pessoa aquele sem produto. Instrução. Ou se a gente colocar numa realidade, como o senhor colocou no início do programa, país continental como o Brasil, sim. Só que às vezes sem uma instrução específica em eletrônico, mas celular, querendo ou não, tem outro lado, né? Sim. Já é o nosso cotidiano. Sim. Carregar um celular... nosso corpo, né, doutor? Praticamente. Hoje a gente tá falando daqueles óculos também, né? Que realmente o virtual já está se tornando praticamente o real. Então, a gente segue nessa linha. A conclusão, ainda mais quando a gente se trata da justiça, inevitavelmente, por mais que a gente tente ir para uma discussão mais objetiva, para trazer parâmetros, mas ela vai ser subjetiva porque vai depender do caso a caso. Que nem eu falei anteriormente, em determinados casos vai depender de uma perícia para saber o que realmente aconteceu. Ou como o doutor Isley falou, cara, tem um manual, e se a pessoa de repente teve esse momento na loja de explicação, tem um vídeo, tem tudo, e mesmo assim aconteceu algo, de quem que é a culpa, né? Que aí a gente já entra na discussão da responsabilidade subjetiva, que a gente pode puxar também para a questão do que ocorreu na farmácia, né? Que normalmente, se tratando de direito do consumidor, é uma responsabilidade objetiva. Mas a gente tem que analisar a culpa
de quem que foi a culpa para aquele ato acontecer. Então, eu acredito que a conclusão seja realmente analisar, muitas vezes até por uma perícia, e verificar de quais formas é possível analisar o que de fato aconteceu, para ir fazendo também mais um gancho aqui ao que o Dr. Isley falou, para ir atrás da verdade real, para que realmente o processo busque a verdade real, e se for o caso de indenizar, vamos indenizar. Se for o caso de indenizar mais ou menos, por uma culpa concorrente, um pouco culpa do consumidor, um pouco culpa da empresa, também que seja justo. Então, acho que o caminho é esse, é em busca da verdade real. Perfeito. Agora, doutor Augusto, claro, né, que quando o nosso Código de Defesa do Consumidor ele foi, portanto, aí instituído. E olha que já tem parece que foi em 90, né? 90 e começou Isso. Em 91 ele 91 vigorar. 91 Naquele tempo, nessa década de 90, o telefone celular não era tão falado assim, né? Estava começando a engatear em alguns países. Para nós aqui, claro, já existia, mas não era, portanto, aí numa cadeia popular, era realmente muito pouco. E não tinha também no Código de Defesa do Consumidor nada que se falasse em termos de aparelho de celular, responsabilidade e outras coisas mais. Quer dizer, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é adequado para o avanço da tecnologia que chega e chega de forma bem popular, quer dizer, ele é adequado, ele pode, de certa forma, ser compreendido caso haja necessidade de definir alguma situação como essa do celular que chega e a pessoa às vezes não leu, portanto, aí a instrução, como deu um exemplo muito bem aqui o Dr. Isley, onde a pessoa coloca o celular para carregar no banheiro, onde a umidade acaba chegando, portanto, desse aparelho e causa, portanto, a explosão. Quer dizer, quando a pessoa vai reclamar os seus direitos com base no Código de Defesa do Consumidor em relação ao celular, o código está adequado para esse tipo de situação? Sim, o código é adequado pela responsabilidade objetiva do fabricante, realmente, né? De um aparelho eletrônico de todos os produtos que ele geral. Uhum. Então, já inclui um celular. Também podemos até, por base, usar o Código Civil também, que quem causa dano a alguém é responsabilizado. Então, se uma empresa, o artigo 927, que traz o artigo 186 e 187, fala disso, de que quem causa dano a alguém é responsável. Então, até o Código Civil trata nessa área, não especificamente de um produto, de algo, mas de um dano, né? Então, realmente, você colocou seu celular para carregar, esse celular chegou a te causar um dano, queimou sua casa, pegou fogo. Então, realmente, o Código Civil traz essa responsabilidade, sim. Teve um caso, se eu não me engano, em São Paulo, de um celular no bolso, pegou fogo e queimou a perna da pessoa, entendeu? Então, por quê? Porque nem estava carregando, estava lá. Então, realmente, às vezes pode ter sido uma má fabricação do aparelho que deu com o calor da calça jeans, do ambiente, fez esse celular pegar fogo e queimar a perna da pessoa. Então, realmente, assim, o Código do Consumidor atua, assim, tanto nas atualidades, né, no meio atual, no mundo atual, e ele sempre vai estar nessa parte de responsabilidade objetiva também de quem fornece um produto, tanto eletrônico, né, físico, um computador, tudo, ele abrange, sim, essa parte, assim, ao consumidor. Entrando no outro aparelho, doutor Eric, que é a escova elétrica, o pessoal popularmente chama de chapinha, às vezes tem acontecido também aí os acidentes, né, com as pessoas que estão ali manuseando, causando queimaduras ou outros tipos de ferimento. Quer dizer, a lógica para se buscar responsabilidade é a mesma que nós aprofundamos aqui na questão do aparelho celular? É muito similar. Um produto ele deve ter a segurança que legitimamente se espera dele. E é justo que o consumidor espere de uma escova de dentes que esta não queime sua boca, sua mão, que não lhe provoque um choque. Então, haja o que houver, se isso ocorrer, se o choque ocorrer, se ela se queimar, então o produto ele não tinha a segurança que dele legitimamente se esperava. Eu não posso responsabilizar a Tramontina porque eu me cortei com a faca, né? A faca é um produto que traz um certo risco. A escova de dentes não se espera, pelo menos o homem médio, como disse o Dr. Matheus, não se espera de uma escova de dentes que ela gere esse dano. Não se espera de um celular que ele venha a explodir.
O celular está escrito, ele é 110 e eu coloco esse celular no dobro da voltagem. Ou a própria escova de dentes, ela é 110 o carregamento e eu coloco no dobro da voltagem, ou seja, 220 volts. É natural que esse aparelho queime, que ele deixe de funcionar porque eu descumpri com o cuidado. Mas mesmo eu tendo errado ao conectá-lo incorretamente, não se espera que esse ato vá fazer com que esse aparelho exploda. Então, ao fim, mesmo havendo certa culpa do consumidor, é preciso verificar ali, naquele momento, se aquele aparelho possui a segurança que dele naturalmente e legitimamente se espera. No caso das escovas de dentes, haja o que houver, a não ser que a pessoa tenha reformado, alterado, aberto a escova de dentes para alterar alguma coisa, se ela tiver mexido na originalidade, aí o consumidor ele passa a assumir o risco. Mas se a escova de dente ela está funcionando normalmente, conforme ela está original, não foi alterada, em qualquer hipótese me parece que não se pode esperar que ela vá prejudicar fisicamente o consumidor. Perfeito. Bom, doutor Isley, a questão que estamos aqui abordando, até falamos sobre o Inmetro, ou seja, todo e qualquer produto para ser colocado no mercado tem que passar realmente pelo crivo aí do Instituto de Metrologia, até mesmo para merecer o selo de qualidade? Hoje a maioria dos produtos estão obrigados a passar pelo Inmetro, né? Então, se você vai comprar, por exemplo, uma turbina para um equipamento lá do ar-condicionado da sua casa, pode ser até para a sua residência, mas você quer colocar um ar-condicionado central, esse equipamento ele não vai precisar ser acreditado pelo Inmetro. Mas equipamentos de uso cotidiano ali que podem vir a gerar risco, então brinquedos, né? Brinquedos principalmente, eles precisam ser acreditados pelo Inmetro, porque o Inmetro ele não quer dizer que é impossível você se machucar, você sofrer dano, sofrer lesão com aquele equipamento. Mas o Inmetro ele faz uma verificação de uma série de especificações e características para garantir, ou pelo menos tentar garantir, né, que aquele equipamento, dentro das suas condições normais de utilização, não vai causar dano, não vai causar lesão, não vai ceifar a vida de ninguém, né? Como o Dr. Eric muito bem colocou, você não pode responsabilizar a valita ou qualquer coisa porque eu meti o dedo dentro do liquidificador. Eu estou lá batendo a minha vitamina, opa, peraí, tem uma fruta aqui que não está, eu vou afastar ela aqui. Opa, peraí, você está utilizando o equipamento fora da utilização normal dele. Você não tem que meter dedo dentro do liquidificador. Mesma coisa a chapinha que o Dr. Walter colocou. Aquele local não é o local de você segurar a chapinha. Se a chapinha ela sobreaquece, superaquece a ponto de uma temperatura de derreter ali ou de realmente um superaquecimento explodir, é uma coisa. Agora, se eu coloco a mão, como tem muitos vídeos engraçados aí na internet, eu coloco a mão dentro dela, no local onde se aquece, opa, peraí, isso não é um defeito. Isso foi uma má utilização. Eu trago aqui um exemplo muito claro, distinto do campo de vista do automóvel, se me permite, Walter. Por favor. O fato de, por exemplo, o Jeep Renegade ou o Compass, ele saía inicialmente a gasolina, depois passou a sair a diesel. Então, quando as pessoas chegavam no posto, o frentista automaticamente botava gasolina. E foi, nossa, dezenas, centenas de casos que a gente viu de gente que colocou gasolina no motor a diesel, deu a partida, o estrago, às vezes você perde até o motor, né? Então, isso é um defeito? Isso é um defeito? Quando você coloca o combustível inadequado no veículo, você pode responsabilizar o fabricante, né? Do outro lado, tivemos, muita gente já ficou sabendo, quem não viu pode pesquisar no Google, o caso do Volkswagen Space Fox. O Space Fox ele tinha um problema na concepção dele, de projeto, alguma coisa, que quando você ia rebater o banco traseiro, aquele rebate para você ampliar o porta-malas, ele decepava o dedo. Olha. Então, assim, eu estou utilizando o veículo dentro da utilização normal dele, ou seja, eu vou rebater o banco e eu tenho um pedaço do meu dedo decepado. Ah, você não olhou o manual que não podia botar o dedo todo. Filho, o produto presume-se o quê? Que nem se você quiser se machucar com ele, você tem que conseguir. Nem se você quiser danificá-lo, você tem que conseguir. Se o ouvinte, o consumidor, quiser olhar na sua casa, olha atrás do seu computador. Nenhuma tomada encaixa no lugar da outra. Todas têm o seu lugar próprio.
É justamente, não é por conta de preciosismo, é porque para evitar que a pessoa ligue de forma errada. Então, cada coisa liga no seu lugar para evitar esse tipo de problema. Então, é preciso ver a utilização. É preciso ver a utilização. O fato de você se machucar e sofrer lesão com o produto não quer dizer necessariamente que surge a responsabilidade, né? E pegando o gancho da questão do Código de Defesa do Consumidor, ainda que não tivéssemos evoluído para a vigência do Código do Consumidor, ainda que existisse só o Código Civil, isso não isentaria os fabricantes, distribuidores e importadores de responsabilidade. A responsabilidade surge, como colocou o doutor Augusto, no Código Civil. O Código do Consumidor ele foi um avanço específico para o consumidor diante das características específicas da relação de consumo. Certo? Então, por exemplo, quando a TAM compra um Airbus lá, ela não é consumidora. Se eu comprar um Airbus para o meu uso pessoal, eu sou consumidor. E qualquer problema que eu tiver vai ser julgado à luz do Código do Consumidor com as garantias que lá estão. Mas, quando a TAM compra um Airbus dá defeito, a Airbus não está isenta de responsabilidade porque não é consumidora. Entendeu? Então, é muito sensível essa questão. É preciso realmente, como o doutor Matheus colocou, avaliar o caso a caso e tudo depende, né? É interessante essa questão do combustível que o senhor nos trouxe. Quer dizer, os fabricantes, de alguma forma, eles têm que identificar onde se coloca a gasolina, ou combustível, melhor dizendo, tem que identificar carro a diesel, a gasolina, a álcool, enfim, tem que identificar ou necessariamente não? Não é obrigação da informação, né? O direito básico do consumidor, informação clara e ostensiva. Então, normalmente, se você pegar lá o seu carro, se ele for fabricado aí na última década, nas últimas 2 décadas, tem um nome bem grande lá. Você abre a tampa do combustível, não só no bocal, mas na tampa tem ostentando lá bem grande o tipo de combustível que ele utiliza, ou se é flex, ou se é diesel, o que é, né? Agora, assim, essa informação ela é tão interessante que, por exemplo, por conta das políticas de emissões da União Europeia, alguns veículos europeus, quando eles vêm para o Brasil, eles fazem a utilização de um aditivo chamado Arla 32, que ele é misturado no combustível para diminuir a emissão de poluentes. E pouca gente sabe disso. Então, se você pega aí essas SUVs a diesel, a grande maioria dela, você, além do combustível, tem um outro reservatório que você tem que encher com o Arla 32. E se você não enche, você pode ser multado e você pode danificar o equipamento. Agora, eu desconheço, eu não me lembro nenhum caso que a gente pegou de que a informação do Arla estivesse em outro lugar que não no manual do proprietário. Porque é um outro bocal, é um outro local. Em alguns casos hoje vem junto lá. O do combustível do Arla, um do lado do outro. Mas, por exemplo, a Mercedes, a GLE, salvo engano, é separado. E aí, se o dono não pegar o manual, ele não vai nem... O frentista, muito menos. Olha só, que bom o senhor trazer, porque eu, sinceramente, eu nunca ouvi falar nesse compartimento. Tem que colocar a Arla na Mercedes sua. Mas primeiro eu tenho que comprar uma Mercedes, né? Tem que ganhar na Mega Sena, né, Dona Wesley? Corre hoje, inclusive, viu? Tá acumulado, dá tempo, corre hoje. Dá tempo, eu saio daqui e corro lá. Inclusive, se eu ganhar sozinho, dou uma também para o senhor. O senhor me alertou aqui. Por favor. O senhor vai ganhar uma de presente também. Agora, sinceramente, esse compartimento que o senhor nos explicou, eu quero crer que quem nunca teve um carro a diesel não imagina que tem realmente esse dispositivo para, de alguma forma, suavizar aí os efeitos do combustível próprio. Quer dizer, como o senhor muito bem pontuou, falta informação. Exatamente. Não, e é uma questão da União Europeia. Se você pegar um veículo a diesel, os japoneses, por exemplo, a Toyota Hilux SW4, pelo menos as que eu conheço até bem pouco tempo, as recentes, não tem nada disso. São os carros a diesel europeu. Europeus que têm, por conta da norma de emissão de poluentes de lá do Euro 5. Tá. Então nós aqui não temos essa norma. Os carros aqui não, a S10 aqui não tem, a Ranger aqui... Não tem, então pelo menos eu não se for o caso desse compartimento, eu não vou achar então nos carros nacionais. Não, vai encontrar nos veículos de utilitário de carga, nos carretas e caminhões, que aí sim são obrigados, mas pela norma nossa aqui, de poluentes nossa, para esse tipo de aplicação de veículo. Mas aquela S10, a Ranger, né, as caminhonetes médias nacionais a diesel, até onde eu conheço, elas ainda não estavam obrigadas a ter essa mistura de Arla. Perfeito. Agora, não falando de carro, mas falando de um equipamento que de alguma forma cabe no bolso da maioria do brasileiro, no caso aqui, doutor Matheus, panela de pressão. Ou seja, já tivemos casos aqui em Brasília mesmo, casos fatais,
da panela que explodiu, a tampa voou e acabou atingindo, no caso aí, uma servidora que estava ali no seu trabalho e infelizmente veio, portanto, a óbito. Como também já tivemos aí outros casos semelhantes nesse nosso Brasil de tamanho continental. Voltamos na questão do manual da informação, porque ouvimos a justificativa do fabricante, tipo assim, não, o manual está lá, com todas as especificidades, com todas as informações. Se a pessoa não tivesse colocado X de água, tanto de conteúdo para poder o fogo, também a temperatura, quer dizer... E aí, doutor Matheus, ou seja, um conjunto realmente de informações que de alguma forma, vai, antes de eu colocar ali o alimento para ser cozido, alguma coisa nesse sentido, deixa eu ler aqui o manual da panela de pressão. Né? Como é que é isso? E aí, quer dizer, exime realmente o fabricante de qualquer responsabilidade, porque no processo... colocou que é assim, quer dizer, evidentemente vai caber ao magistrado que está ali no processo do Ministério Público tomar, portanto, a decisão. Mas e aí? Eu acredito que o raciocínio é o mesmo, o princípio, de tudo que a gente está falando aqui. Essa você não colocou depende, não. Não. O raciocínio é o mesmo no sentido de que, como o senhor tinha colocado no questionamento anterior, o senhor perguntou, o Código de Defesa do Consumidor ele está atualizado para as situações que vêm ocorrendo? E a gente, num contexto de tecnologia, eu estou fugindo um pouco ao tema central, mas eu já volto para criar esse raciocínio, que as coisas estão mudando muito rapidamente. E aí onde é que eu chego na panela, na famosa e temida, né, por muitas pessoas, hoje está temida, é uma arma, panela né? de pressão. Até isso, ela está sendo evoluída justamente por conta de incidentes como esse. Hoje em dia tem panelas mais tecnológicas, muito mais seguras. A gente entra na questão do porta-mala do carro referenciado, que por mais que você queira, você não deveria se machucar com aquele produto. Ele não deve ser produzido para que alguma má utilização cause um dano tão grande, tão significativo, como a perda de uma vida. Então, assim, é uma mera panela de pressão, né? Vamos colocar assim, entre muitas aspas. Ela não deveria causar esse estrago todo. E se a pessoa colocou 1 ml a mais, vamos colocar, né? Do que o manual de instrução colocou e ela não viu. Se ela foi cozinhar feijão, colocou um feijãozinho a mais que transbordou ao limite estabelecido pelas normas. Como que a gente vai discutir isso? Então, acho que assim, a principal discussão o produto ele deve ser colocado no mercado de forma que ele não cause danos. E aí, eventualmente, com essa evolução, e aí as próprias produtoras de diversos produtos vão se adaptando a isso. Pegando um gancho com a questão do carro, me lembrou, não quis interromper, doutor, em alguns locais da Europa, inclusive, que não tem nem a utilização de frentista, os bicos das bombas são de tamanho diferente justamente para não ocorrer esse erro. Você colocar a gasolina, ou no diesel, ou outro combustível que seja. Então, assim, é algo que o sistema de consumo no Brasil, né, que a gente tem mais conhecimento, ele é muito protetivo, mas de uma forma geral, no mundo todo, justamente por conta dessa presunção de hipossuficiência com relação a grandes empresas. Quem é a senhora que estava ali cozinhando em frente a uma produtora de vários utensílios de cozinha? Então há essa presunção e justamente por isso, com fatalidades como essa, eu acho que onde que a gente tem que ir, né, para a defesa do consumidor? Que as empresas, com a capacidade econômica, financeira que tem, reflitam sobre esse produto. E aí, se for o caso de... A gente ouve muito o recall em casos de carros, né, de veículos. Mas também outros produtos podem ter recall. Produtos eletrônicos, produtos de utensílios domésticos, se eles verificam que está tendo erro. E aí, aprimorar aquilo. Então, acho que assim, a discussão deve ser essa, em busca da segurança. Mas se... e voltamos para a questão da compreensão mediana da população. Se no dia a dia ali sempre foi utilizada aquela forma panela de pressão, como é que a gente vai verificar se um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, qual que é o limite daquilo, né? Com quantos anos de uso esse limite se modifica? Tem tudo isso no manual? Não tem? E mesmo que tivesse, é possível mensurar, é possível medir o quanto essa panela foi usada? De repente a borracha estava desgastada, que é algo que influencia bastante nesse tipo de situação, perdão. Então, assim, eu acho que o raciocínio é esse, é aprimorar e entregar produtos de qualidade e principalmente não perigosos. E aí, para que possa-se
ser verificado de quem seria a responsabilidade por alguma fatalidade dessa. Quando o senhor fala na borracha e outras peças da panela de pressão, eu chego à conclusão de que o senhor é um bom cozinheiro, né, doutor? A panela de pressão lá em casa é a mais... Eletrônica. Não, é eletrônica. Eletrônica. A antiga eu não consigo. A antiga você não conheceu, né? Não, conheci, mas era sempre assim, colocava e ficava de olho. Uma distância razoável, que eu não confio, não. Eu já tive a oportunidade, minha digníssima esposa, ela tinha o costume de pegar o peito de frango e desfiá-lo na porrada, né? Ela cozinhava na panela de pressão e balançava a panela para que ele de fato ele solta, ele desfia todo. É uma técnica bastante difundida. Funciona bem. Eu não cozinho nada, então eu não sabia até vê-la fazendo. Agora, ocorreu em certa oportunidade que ela balançou a panela, o frango tampou a saída de ar. Ah, meu Deus. Na vez seguinte, quando fomos usar, a panela não estava saindo. Naquela válvula. Na válvula, quando de repente ela estourou não, ela começou a vazar o ar de uma vez porque a válvula de segurança saiu para fora e aí nos livrou do maior problema. Então era uma panela devia ter, contando hoje, uns 10 anos, aproximadamente. E nessa época já se tinha essa tecnologia da válvula de segurança. Não, essa válvula já existe desde que o mundo é mundo. Já existe desde sempre? Quando eu era bebê, já existia. Em cima dela, Não, mas tinha uma outra que ela fica solta ali. Agora colocaram uma mais fixada ali, né? Como se fosse uma rebite. A eletrônica já tem 3, né? A eletrônica já tem uns 3, 4... Mas essa eletrônica eu não conheço. Eu tenho uma de fogão que tem uns 3 também. As 3. Vale a pena essa eletrônica. Vale a pena. Ela faz de tudo. Sem risco. Sem risco? Sem risco. É zero mesmo? Assim. Não, se você falhar, que ainda tem pressão, né? Se falhar os 3, é igual avião. Você tem avião, você tem tudo, tem redundância. Se falhar um sistema, você tem o backup e tem o backup do backup. Se falhar os 3, é porque era seu dia, meu amigo. Então senta e se consola. É que a gente falou do aprimoramento. Era seu dia mesmo. Aí vão criar uma com 4. Então, porque era seu dia, não tinha muito o que discutir, né? Bom, nós estamos fechando aqui a nossa primeira hora do programa. Claro, nós vamos ter mais uma hora, doutor Augusto, eu vou voltar com o senhor, né? Nós vamos sair agora para o intervalo, que é rápido, mas daqui a pouquinho nós vamos voltar e vamos dar sequência, sempre no sentido de levar mais orientações aí para o nosso público ouvinte. São 15h57, até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 3 minutos. Estamos de volta já na segunda hora do nosso debate dentro do nosso Justiça na Tarde. O bom do intervalo é que o debate prossegue. Aqui a gente não para, não. E os assuntos que aqui ganharam mais calor, panela de pressão e também o combustível errado. Eu vou voltar com o senhor, viu, doutor Augusto Freitas Rodrigues Chaves, é especialista no direito do consumidor, doutor Eric Avelar Gonçalves, especialista também no direito do consumidor, doutor Isley Simões Dutra de Oliveira, especialista no direito empresarial, e o doutor Matheus Correia de Melo, especialista no direito civil. Agora, neste caso, tanto da panela de pressão, doutor Augusto, como também do combustível colocado no posto de forma errada, ali no tanque do veículo, que a gasolina colocou álcool, ou então a álcool colocou, portanto, óleo diesel. E aí, para quem é que fica a conta? Ou seja, o proprietário do carro que ali parou o carro, ele tem que explicar, olha, é a gasolina, olha, é a álcool, então a diesel. Ou o frentista, de alguma forma, ele é obrigado a saber que naquele tanque ele tem que colocar o combustível tal, ou então perguntar. Ou é o dono do carro que tem que passar informação, portanto, aí para, no caso, o frentista. Quer dizer, uma confusãozinha aí que é boa a gente tirar, portanto, essa dúvida, doutor Augusto. Geralmente, assim, igual falamos, o carro a diesel, quando você vai colocar um carro a diesel, ele tem, a bomba é em um local diferente. Sim. Tanto o diesel S10 como o diesel comum. Porque tem dois tipos, o S10 e o comum, e geralmente os carros atuais usam o S10, também não utilizam o comum porque pode danificar. Então, geralmente é muito o proprietário
já vai direto e coloca na bomba de gasolina correta, ou na bomba de diesel. Atualmente, dos carros de 2010 para cá, se eu não me engano, todos os carros são flex, gasolina e álcool. Porém, os carros, quando coloca o álcool, tem que ir lá e lembrar de colocar a gasolina no tanque na frente, porque senão tem uma bomba separada para colocar a gasolina. Então, às vezes, realmente, se houve esse erro assim de, vou colocar álcool, geralmente específico, né? Eles perguntam álcool ou gasolina, sim. O frentista fala e a maioria das vezes, se for por descuido e colocar, cabe muita responsabilidade, acaba sendo possivelmente uma concorrente, né? Porque às vezes você parou na bomba de álcool, o frentista vai pensar, é álcool, então realmente vai lá e coloca o álcool, então não pode ter essa dúvida assim de quem realmente, como é que foi passada a informação, se o carro era álcool, ou a gasolina, ou a diesel, né? Diesel já é mais fácil mesmo, porque realmente a bomba já é muito separada, então já é muito de quem está realmente dirigindo o veículo, né? E o importante é a atenção, né, doutor Augusto? Tanto por parte do motorista, de quem está ali dirigindo o carro, porque hoje em dia é comum, a pessoa parou o carro na bomba, já pega logo o celular, né? E o carro a diesel, Exato. Meu pai tem uma Toro e ela é a diesel. Na tampa, assim, quando você abre, já está lá em alerta, carro a diesel. Então, realmente, não tem como, dele, a não ser que não estiver prestando atenção mesmo. No carro dele tem lá um alertão, carro a diesel. Então, geralmente, assim, vou pegar o carro dele, nem eu sabia, possivelmente, se eu não soubesse. Parasse lá, realmente o frentista tem que ver, porque tem um alerta, assim, carro diesel, né? Já tem escrito realmente que é diesel. Então fica muito também prestar atenção, o frentista também tem que ter essa atenção, esse cuidado também em relação a esse combustível, né? E sobre a panela de pressão, quer dizer, para a gente arrematar também aqui, este assunto foi aqui colocado, ou seja, panela explodindo, quer dizer, não é elétrica, ainda é aquela tradicional com a válvula em cima, tem a industrial, como também tem a doméstica, que é a caseira, e no caso, portanto, que explodiu uma num restaurante e uma outra foi numa residência, ou seja, não sei se a do restaurante se era industrial, mas no caso é uma panela grande, né? Nesse sentido, como é que fica essa questão da responsabilização, na opinião do senhor? Até doutor também tem aquele velho ditado, né? Panela velha que faz comida boa, né? Você tá lembrando aí? Então, realmente assim, às vezes a panela já está há muitos anos ali, nunca foi passado por uma revisão. Então, realmente, assim, pode ser até uma responsabilidade do servidor, do fornecedor, porque ele não vai falar, sua panela você tem que trocar a borracha de tantos em tanto tempo. Se tiver realmente no manual que ninguém lê, né? Ninguém vai ler o manual de panela de pressão, acho que ninguém lê hoje. Então, realmente, assim, você tem que trocar sua borracha, você tem que limpar a válvula dessa forma, você tem que verificar se a válvula está certa, se está correta. Então, geralmente, possivelmente vem essas especificações que muitas vezes a gente não lê. E quando a gente compra, também quem vende não passa essas informações para a gente. Fala, a panela é assim, funciona assim e pronto. E muitas vezes a gente não repara se tá desgastada, se não está, e vai utilizando enquanto está funcionando, né? E realmente não foi um restaurante que explodiu, se foi uma industrial, tem que ter um cuidado maior ainda, porque realmente assim, colocou muita comida, colocou mais. Então realmente assim, quem também está manuseando também tem que ter esse cuidado de como utilizar ela da melhor forma, de qual a quantidade utilizar. Quem coloca 1 quilo de feijão para cozinhar na panela de pressão, tem que prestar atenção? Tem que prestar atenção. Uma vez eu fui fazer um feijão, nunca tinha feito, coloquei 1 quilo, começou a vazar por fora, eu desliguei. Então, realmente, não sei se foi como é que se diz, alguma falha na panela, ou a borracha estava desgastada e eu me alertei e acabei desligando para não evitar algum problema. Fui lá, tirei metade e continuei. Aí deu tudo certo. Tudo certo. Eu não quis dizer o nome do senhor, mas já que o senhor se revelou ficou bacana. Deixa eu voltar também agora, entrar, né, na questão das crianças, né? Onde nós temos aí casos lamentáveis em que, num simples balde com um pouquinho d'água que está se fazendo ali uma limpeza doméstica, se esquece da criança, ela vem engatinhando, acaba se equilibrando neste balde e acaba morrendo, portanto, afogada ou sofrendo, outra tem um acidente. Como também aqueles tanques de cimento que, de alguma forma, são colocados na área de serviço
e o tanquinho, a criança chega, dependendo da sua força, vai tentar pendurar no tanquinho, o tanquinho cai, portanto, esmaga também aí a criança. Quer dizer, são detalhes, doutor Eric, que de alguma forma, detalhes que esse tipo de informação tem que chegar também nos lares. Esse tanquinho, por exemplo, que já noticiamos casos aqui em Brasília, como também em outras localidades, infelizmente, esse tanquinho, o seu fabricante, de alguma forma, tem que também, de certa forma, prestar atenção nos itens de segurança, para evitar esse tipo de acidente doméstico, que infelizmente tem ocorrido com uma certa frequência. Com certeza, as famílias, antes de tudo, têm de se preocupar, as mães têm de pensar sempre naquilo que oferece risco aos seus filhos. Quando eu recebo meus sobrinhos em casa, eu me alerto e fico procurando tudo aquilo que oferece algum tipo de risco, afinal eu não tenho filhos ainda, então não estou acostumado, fico ali preocupado, fecho as janelas, é sempre os cuidados, uns cuidados necessários. Mas não se pode exigir dos pais que exclua toda a possibilidade de risco. Quando estamos falando de um equipamento que se compra pronto, como alguns tipos de tanques, né? O fabricante, que é o técnico, que tem engenheiro, faz projetos, ele precisa imaginar, simular essas situações e produzir aquele utensílio de tal forma que não vá oferecer riscos aos usuários. Então, em determinada época da história, tudo bem, um tanquinho, tudo bem não, né? Mas um tanquinho caiu, machucou alguém, aí isso acontece de novo 5 anos depois. Hoje, quantas vezes isso já aconteceu? Então, tanques caem quando as crianças se penduram, não é isso? Isso acontece e é trágico. Então, as empresas precisam adaptar os seus produtos para que isso não ocorra mais. E se não tem jeito de criar um projeto, então cria uma exigência e bota uma placa enorme no tanque. Olha, esse tanque precisa ser pregado à parede depois de ser feito, não sei. Uma solução precisa ser dada. Não dá para exigir numa situação como essa, pelo menos não ao meu entender, de se esperar dos pais que eles estejam constantemente de olho nos seus filhos ou proíbam os filhos de ir naquele canto da casa porque ali tem um aparelho perigoso. Eu acredito que seja mais razoável que os produtores daquele utensílio o façam de tal forma que ele não gere mais esse tipo de risco. A gente falando no tanquinho, né, doutor Isley, a gente lembra também das máquinas de lavar, onde tem criança que às vezes abre ali a tampa onde se coloca a roupa, tem ali um visor, ela entra e depois fecha e depois não consegue sair. E se chegar um desavisado, ele vai ligar a máquina e pode causar realmente aí, portanto, aí uma tragédia. Como também o doutor Eric citou, né, quando o sobrinho chega, ele corre, fecha a janela. Eu fiquei imaginando quem recebe crianças no andar, né, elevado, com janelas e outras coisas mais. Ou seja, é uma responsabilização, uma responsabilidade, uma atenção que eu imagino que foge um pouco aí do fabricante, né, da máquina de lavar, do edifício, onde tem as janelas. Quer dizer, são cuidados que as pessoas adultas têm que observar em relação às crianças, né? É importante a gente ter em mente, Walter, que é o seguinte: nem todo evento danoso envolvendo um bem de consumo, envolvendo um produto, ele enseja o dever de reparar do fabricante, do fornecedor, do distribuidor, e nem para sempre. Vamos pegar o gancho aqui e fazer só uma volta rápida na panela de pressão. Como todo tipo de bem de consumo e equipamento, ele está sujeito a desgastes naturais do tempo e do uso. E ele exige manutenção. Se você não der manutenção no seu carro de troca de óleo, de motor, óleo de câmbio, água, pastilha, etc., esse bem vai se deteriorar e com o tempo ele vai parar de funcionar de forma diferente para a qual foi projetado. Então, por exemplo, se você não trocou o pneu do seu carro, ele ficou careca. Você sofre um acidente, que Deus te livre, e venha se machucar qualquer coisa. O fabricante do veículo é responsável por aquilo ali? Não, porque a manutenção dentro das conformidades do produto, da utilização do produto, não foram observadas, né? Mesma coisa panela de pressão, mesma coisa qualquer equipamento, né? Então, assim, e nem para sempre. Existe a garantia contratual, que é aquela que o fornecedor diz: olha, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, no caso de alguns veículos, qualquer problema de fabricação, problema de eu garanto que não vai, né? Então ele se responsabiliza, e tem os prazos lá do CDC, né? Para reclamar, de 30 dias para bens móveis não duráveis e 90 não duráveis. Mas, enfim,
esse dever também não é eterno. Se o carregador vier a explodir, o equipamento vier a explodir depois do prazo, você não vai conseguir responsabilizar o fornecedor, porque já houve aí o prazo decadencial para reclamar de defeito, a garantia contratual, enfim. Então, assim, é importante separar o que é defeito do produto e serviço do que é infortúnio ou acidente, né? Assim, o fato de uma criança cair de uma janela não quer dizer que a construção é defeituosa. Agora, se uma projeção de uma marquise cai, ou há um descolamento... Vamos pegar aqui Águas Claras, já que o senhor tocou nos prédios altos, né? Aqui, quem conhece aqui em Brasília, conhece um bairro chamado Águas Claras, tem os prédios mais altos do Distrito Federal, né? Chegando aí a 30º andar. E toda construção, toda edificação, você tem manutenção. Você tem que fazer a junta de dilatação, você tem que fazer manutenção no revestimento, você tem uma série de manutenções na fachada que você tem que fazer. Digamos que há um descolamento lá de uma pastilha do revestimento, essa pastilha cai, vem atingir uma criança e ceifar a vida lá embaixo. É defeito da construtora ou foi má conservação? Porque, periodicamente, os condôminos têm que dar aquela manutenção na fachada, né? Então, quando é que aconteceu? Aconteceu ali nos 6 meses da entrega. Ok, a gente está falando de um defeito. Mas aconteceu, sei lá, 5 anos depois e não foram feitas manutenções na fachada. A construtora já não tem nada a ver, porque as manutenções não foram observadas. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que nem todo evento danoso enseja responsabilidade civil ou até criminal do fabricante, tá? Perfeito. Bom, ainda nessa linha de raciocínio, doutor Matheus, eu chego também numa situação que, infelizmente, quase que todo fim de semana, aqui em Brasília, pegando Brasília, nós temos alguém morrendo afogado. E geralmente criança, e geralmente em piscina que é feita dentro do quintal da própria residência. Eu fiquei imaginando que boa parte dessas piscinas tem ali uma lona que cobre, portanto, ali, no caso, a parte da água, para evitar justamente esse tipo de situação. Como também temos na piscina uma espécie de um sugar, onde acaba, portanto, puxando a pessoa para o fundo, principalmente pelos cabelos, e termina causando também aí tragédias. E olha que não registramos aqui o primeiro caso, nem o segundo, nem o terceiro, a exemplo também dos afogamentos. Quer dizer, neste ponto, né, como é que o senhor também avalia aí essa questão? A responsabilidade, como disse muito bem o doutor Isley. Quer dizer, nem sempre é de quem produziu o equipamento, tem que ter também a atenção da parte que está ali dentro de casa, que utiliza, portanto, aí os equipamentos. Como é que o senhor também vê a esse aspecto no sentido da responsabilização da criança na piscina, como também outros fatores? Aqui eu nem preciso me alongar muito, eu sigo a linha de raciocínio do Dr. Isley, até porque... Principalmente se for um caso de uma piscina privada, né? Sim, porque geralmente se for no quintal de uma residência. Piscina pública ainda tem um dever ali de um salva-vidas, né? De repente verificar e estar em atenção num clube, com aquelas exemplo, crianças, né? Para além da responsabilidade dos pais, obviamente. Mas quando a gente está falando aqui de todos os produtos que a gente está falando, o método de funcionamento da piscina, ela envolve essa circulação da água. Então ela vai ter um local para que essa água seja sugada, né? E normalmente esse local, não à toa, é no fundo da piscina. Então, assim, eu não sei de todos os casos, evidentemente, claro, mas a maioria dos casos, até onde eu sei, de acidentes ocorreram no fundo da piscina. Então, demanda uma falta de atenção ali das pessoas que estão utilizando, ou dos responsáveis pelas pessoas que estão utilizando, se a gente estiver falando das crianças. Então, é um fato, um fato fatídico, trágico, que se a gente estiver falando de uma morte, mas acredito ali que não daria para responsabilizar, de repente, a empresa que fabricou aquele equipamento que suga a água. Justamente... Mas não seria o caso da autoridade exigir, por conta desses acidentes, quer dizer, um sistema de segurança mais adequado para que aquela peça continue exercendo a sua função, mas que, de certa forma, preserve qualquer descuido de alguém que possa ir para o fundo e ser sugado? Quer dizer, isso poderia acontecer, poderia ser exigido? Sim, assim, a exigência eu não sei, porque a gente está falando de uma especificação muito precisa para sugar a água da piscina. Então ali teríamos que ir além da discussão jurídica.
Eu não sei sim. se Perfeito, comporta perfeito. aquele equipamento. Mas acho que o raciocínio segue o que a gente falou até aqui. Que, principalmente da panela de pressão, que hoje tem panelas elétricas. Tem um determinado produto que, com o passar do tempo, o doutor Eric falou, ó, vai acontecer uma vez, daqui a 5 anos outro, daqui a 10 anos outro. Então, assim, deve ser feito algo com esses fatos que estão acontecendo. E não à toa, essas empresas normalmente aprimoram seus produtos. Não só para a questão de venda, mas para a questão de segurança também. Evidentemente, para evitar justamente essa questão da responsabilidade civil de responder por algum acidente. Então, o caminho, inevitavelmente, é esse. É verificar os erros, né, e se aprimorar. Então, é possível que as autoridades exijam um melhor comprometimento quanto a isso? Sim. Mas aí a gente vai ter que verificar de produto em produto, talvez entrar nas especificações técnicas para saber se é possível fazer diferente. Mas que a gente deve buscar sempre o aprimoramento e a segurança, eu concordo plenamente. Interessante, né, doutor Augusto, que foram tantos os incêndios que ocorreram em prédios e geralmente as pessoas perderam a vida porque elas tinham que passar no meio do fogo para fugirem, portanto, ali das chamas. Até que alguém pensou em fazer, portanto, uma saída de emergência, ou seja, com uma porta que lacra qualquer tipo de calor, e com isso a pessoa passaria a ter mais chance de chegar até uma área com mais, portanto, segurança. Quer dizer, como foi dito aqui, né, aos poucos vão se aprimorando, vão melhorando também a questão da segurança, dos acidentes se tiram, portanto, lições que não podem, de certa forma, serem deixadas de lado. Daí também a importância de qualquer acidente ser comunicado com a autoridade, dar conhecimento à autoridade, para que o assunto avance e chegue até a quem de direito para aperfeiçoar aquele equipamento, né, doutor Augusto? Geralmente, assim, questão de fogo em apartamento, ocorreu alguns agora recentemente na Asa Norte, e realmente, assim, é difícil, porque ele fica no local, no apartamento que está pegando fogo. E geralmente a fumaça começa a sair, todo mundo acaba se alertando e saindo. E muitas vezes as pessoas também não se preocupam, não vou descer de elevador, entendeu? Tem muita gente que não repara que tá incêndio e vai para um elevador. E tem lá, em caso de incêndio, utilize a saída de emergência. Muitas pessoas não vê por esse lado. Não, vou pelo jeito mais fácil, tenho preguiça de escada. Então nem sabe que não pode, em caso de incêndio, utilizar o elevador. E geralmente, quando está tendo, geralmente as luzes se apagam, né? Cai a energia e alguns locais não tem uma sinalização correta onde é a saída de emergência. Nem tem treinamento também? Não tem treinamento. Em edifício nenhum, eles ensinam como sair, né? Uma vez eu trabalhava na Infraero e de volta e meia a gente tinha o CIPA, eles faziam um plano de fuga. Então, realmente, tocava a sirene, mas é um órgão público, então uma empresa pública, então eles fazem essa... Aqui no subsolo nós fazemos esse exercício, né? Agora nós estamos aqui no subsolo e o pessoal da Brigada de Incêndio aqui, orientado também pela Direção-Geral da Suprema Corte, sempre orienta os servidores aqui em determinado tempo para que possamos, num simulado, saber para onde é que nós vamos caminhar para poder escapar, portanto, de qualquer sinistro. Agora, né? Um edifício igual em Águas Claras, Asa Sul, Asa Norte, não tem esse rito de, vamos fazer vamos simular um incêndio. Não tem, nunca, moro na Asa Norte, nunca participei disso, nunca vi realmente. Importante o senhor tocar esse assunto, que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento que tem que ser saída de emergência. E geralmente nos prédios eles não têm uma saída de emergência, é só realmente a escada. Não tem porta de como é que se diz? Corta-fogo. Na Asa Sul e Asa Norte, não. Se eu não me engano, Águas Claras, a maioria já tem essa segurança, né, maior. Mas realmente aqui no plano piloto, os prédios novos podem ser que tenham essa segurança, mas realmente, assim, é complicado para orientar todos, né, de uma vez. Realmente, assim, os prédios, vou fazer essa simulação, mas muitas vezes é um gasto, é um custo, então realmente... Às vezes os condôminos nem aceitam também, nem vê essa importância, que é muito importante, né?
Quer dizer, não tendo, portanto, a iniciativa, ainda nessa linha de raciocínio, doutor Augusto, doutor Eric, não tendo, portanto, a iniciativa ali dos condôminos, do síndico, de promover um simulado. Pelo que eu entendo, o senhor já teve esse cuidado, né, de, mesmo não chamando, a pessoa fazer um reconhecimento, né, toma isso, não, deixa eu ver onde é que vai dar essa escada aqui, de que forma eu posso fugir caso aconteça alguma coisa. A pessoa pode também ter essa iniciativa de fazer esse conhecimento quando o assunto que nós estamos aqui abordando é um edifício residencial, comercial. É importante que se faça esse conhecimento, mesmo não tendo a iniciativa, portanto, dos condôminos ou do síndico, de promover um simulado desse, doutor Eric. Com certeza, com certeza. O doutor tratou de uma situação e quando eu ouvi seu exemplo do Supremo, eu identifiquei que são situações que elas se distinguem pelo tipo de relação, né? No Supremo há uma relação empregatícia, servidores públicos e tal, mas aqui as regras do direito do trabalho, elas são muito rígidas nesse sentido. Então, elas têm as normas do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, e que trazem a obrigação desse tipo de procedimento. Agora, de fato, eu nunca havia pensado nisso. Nos condomínios, nos prédios comerciais, essa política ela não existe naturalmente. E seria muito interessante se houvesse uma organização nesse sentido. Agora, já que não há, enquanto não há, criar essa noção, incentivar as pessoas a terem esse hábito de identificar onde é que está a porta de saída, para onde eu vou em caso de emergência, como é que funciona o sistema de emergência da sua casa, o sprinkler está funcionando ou não, o sensor de fumaça está funcionando ou não. Então, tomar por si esses cuidados, eu acredito que sejam relevantes para evitar danos, né? Danos principalmente à nossa saúde e vida, com certeza. Quer dizer, se uma providência dessa, né, de certa forma preventiva, tivesse sido adotada, doutor Isley, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, não teríamos assim, a perda de tantas vidas, né? Mais de 230 vidas se foram por conta justamente da diversão que ocorria na Boate Kiss, pegou fogo por conta aí de uma pessoa que quis melhorar mais ainda o seu show, soltou ali uma espécie de um rojão e acabou então alcançando ali a parte inflamável, causando, portanto, aí esse acidente. E o que se verificou é que nessa boate não tinha porta de saída de emergência, só tinha uma porta e, além do mais, uma porta muito estreita. E como se não bastasse, começou a pegar fogo. Quando começou a pegar fogo, os promotores do evento barraram com os seus seguranças a saída dos jovens para ver, paga para depois sair, né? Paga, portanto, com a comanda. Enfim, então foi realmente aí uma tragédia. E onde é que eu quero chegar? Justamente nessa, né? Ou seja, de uma prevenção, de um trabalho preventivo, ocorreu em Santa Maria, como também tem ocorrido em outras áreas. O importante é que tenhamos esse ato de termos, portanto, uma segurança preventiva para não termos aí essas tragédias como essa de Santa Maria, né, doutor Isley? Exatamente. É importante destacar, Walter, que é o seguinte, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela publica diversas normas, as conhecidas NBRs, que são normas de segurança, especificações técnicas, justamente para estabelecer parâmetros mínimos de segurança, né? Outras decorrem de lei, por exemplo, antigamente os carros mais antigos só tinham aquele cinto abdominal. Os carros mais novos já tem aquele cinto de 3 pontos. Antigamente não tinha nem cinto. Antigamente não tinha nem cinto, né? Não tinha o encosto de cabeça, e aquilo ali quebrava muito o pescoço nas colisões traseiras, né? Então, vai havendo uma evolução, né? Só pegando o gancho do Dr. Augusto lá da Asa Norte, né? Porque os prédios da Asa Norte, eles foram os primeiros ali, junto com os da Asa Sul, né? Então, naquela época, não existia uma norma, uma NBR, obrigando a ter uma escada de incêndio com porta corta-fogo. Hoje tem pressurização da escada para não permitir que a fumaça adentre. Então, existe uma série de normas técnicas que foram surgindo justamente a partir do amadurecimento. Infelizmente, as vidas precisam ser ceifadas para que desperte nas pessoas o estalo de falar, opa, peraí, a gente precisa ver uma coisa disso daqui para que não volte a acontecer, né? Então, infelizmente, só acontece depois, mas melhor do que não acontecer,
Né? Então, ali na questão da Boate Kiss, existe uma NBR. Aliás, ali existem várias NBRs que se aplicam a estabelecimentos de lazer, de entretenimento, tal como era a Boate Kiss. Né? Ali foi uma sucessão de fatores, uma sucessão de descumprimentos de normas técnicas que acabaram por ceifar a vida daquelas pessoas. Né? Então, assim, a gente tem uma sucessão de problemas. Por exemplo, por que se usou coisa pirotécnica num ambiente fechado? Por que se utilizou equipamentos inflamáveis perto de um show pirotécnico? A casa estava com superlotação. Inflamável e tóxico. E tóxico, né? Fumaça por si, ela já é tóxica, né? Não me ocorre nenhum aqui que não seja tóxica, né? Mas enfim. Então, a porta era estreita? Era, mas se o segurança tivesse deixado sair, talvez o pessoal tivesse conseguido sair. Né? Então, assim, foi uma sucessão de erros, uma sucessão de fatores, de descumprimentos das normas técnicas que acabaram por gerar essa tragédia, entendeu? Então, existe uma evolução constante das normas técnicas, uma preocupação, e aí surge o dever de responsabilidade. Por exemplo, houve uma questão de um acidente, um incêndio, etc. Ok, mas quando você vai ver, por exemplo, voltando aqui, os veículos elétricos, pegou fogo lá na garagem do condomínio, saiu queimando todos os carros, etc. A instalação, e já existe hoje uma NBR para instalações de carregadores de veículos elétricos, a instalação foi dentro das especificações mínimas das normas técnicas, porque assim, o fabricante ele te entrega o carro e ele te vende o carregador. O carregador está certificado pelo Inmetro, o carro está certificado pelo Inmetro, a bateria está certificada pelo Inmetro, está tudo bonitinho. Só que a partir do momento que você, dali para trás, não observa a norma técnica, é um efeito em cascata. Você vai sobrecarregar a bateria, você vai sobrecarregar o sistema, você vai superalimentar ou sobrealimentar o sistema. Então, seja uma cadeia de fatores que acaba por ceifar a vida, acaba por gerar o evento danoso, que foi o que aconteceu na Boate Kiss. Diversas NBRs e normas técnicas não foram observadas. Por que o splitter não acionou na hora que pegou fogo? Ele, teoricamente, teria que acionar na hora que acendeu lá o rojão, o splitter já era para ver o fogo, peraí. Tome água. Por que não disparou? Não disparou fumaça. Por que não, entendeu? Então, foi uma série de fatores que, infelizmente, acabaram acontecendo. A evolução sempre, mas... Né? Interessante também, né, doutor Matheus, as pessoas que embarcam nas aeronaves para realizarem os seus voos, muitas pessoas acham que é uma bobagem quando a comissária ou o comissário de bordo vai ali antes do avião taxiar ou levantar voo. A pessoa chega e explica, né? Ali na frente, as portas de emergência, as janelas de emergência. Quer dizer, muita gente presta atenção, outros não prestam, outros já acham que sabe tudo. Enfim, então a questão da prevenção é fundamental, né? Quando se evita, portanto, um acidente, e quando é inevitável esse acidente, a pessoa, uma vez orientada de como agir, com toda certeza, muitas vidas são salvas, né? Sim, sem dúvida. E assim, esse assunto é muito amplo, né? A gente está... Quanto que a gente já conversou aqui, quanto que a gente já debateu. E voltando um pouco para o centro, né, do nosso debate, que é o direito do consumidor, um dos direitos do consumidor é a informação. Isso não é à toa. É justamente por isso. O sentido de ter a informação é prevenir ao que possa vir a ocorrer, para ter ciência do que pode vir a ocorrer. Seja com a boa utilização de um produto, de um serviço, ou seja quando ele não funciona na sua maneira correta. E aí, se a gente leva isso para a questão da aviação e qualquer outro meio de transporte, acho que é essencial que todos os usuários daquele serviço tenham um mínimo de informação. É claro que no momento, né, da adrenalina, eu vou colocar assim, sim, a gente realmente não sabe o que a gente vai fazer. Tem pessoas que travam e aí a gente depende, nesse caso, de fato, dos profissionais, das pessoas que são treinadas para atuar naquele momento. Mas se a gente presta um pouquinho de mais atenção, é capaz que a gente seja guiado de uma maneira mais efetiva. E aí, quem sabe, escapar de situações que poderiam ser muito piores, caso a gente não tivesse o quê? Justamente aquela informação. Perfeito. Agora, doutor Augusto, um outro tipo de acidente que acontece, quer dizer, hoje acontece menos, mas ainda acontece, infelizmente,
desse nosso Brasil de tamanho continental. São as residências em termos de moradia, condomínio, prédios, que recebem, portanto, ali na sua cozinha, o gás que vem, portanto, da sua central e chega, portanto, até a cozinha, como também chega até aí o chuveiro. E já tivemos casos, e ainda continuamos tendo casos de pessoas que perdem a vida, até mesmo com aquecedores também a gás, uma cidade muito fria, onde escapa, portanto, aí o gás, que, ao que tudo indica, não tem aquele cheiro característico, que é o cheiro do botijão. Quando escapa, a pessoa já percebe logo, e esse é, vamos colocar assim, né, sem qualquer odor, e a pessoa acaba perdendo o sentido e acaba, portanto, aí falecendo. Quer dizer, é um ponto também importante ser batido, até mesmo porque nós também temos o fogão a gás, onde as pessoas deixam ali o fogão tradicional, não é esse moderno, mas aquele tradicional, depende do bojão, a ligação, acender as chamas. Então tem muita gente que às vezes deixa ali no fogo, e sai, o fogo apaga, o gás continua, portanto, ali escapando, ou escapando de uma outra forma. Quer dizer, são detalhes importantes que quem vende o fogão ou quem vende o gás, não é simplesmente chegar lá, colocou e saiu. Quer dizer, é importante também se buscar informações, orientações, para evitar tragédias que, de vez em quando, são registradas nesse nosso país. Falando desse ponto, assim, o senhor falou sobre o gás que aquece, o aquecedor de prédios, né? O gás encanado. Uhum. Então, realmente, assim, geralmente não é passado ao morador como é que é utilizado. Olha, você vai pegar essa mangueira, vai ligar no seu fogão e vai estar funcionando o gás. Mas realmente não vê qual instrução, qual mangueira utilizar. Geralmente, né, você vai pegar, tem uma válvulazinha, você vai colocar a mangueira e vai ligar no seu fogão. Então, realmente, às vezes não é especificado, então falta informação também do morador, do morador ou inquilino que aluga, eles também às vezes não reconhecem isso. E como também falou, esse cheiro desse gás que aquece, que é o aquecimento do chuveiro, ele realmente não tem, você não consegue ver e realmente acaba inalando. E foi um caso recente agora que aconteceu se não me engano, no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, os jovens. Foi em Santa Catarina. O senhor fala do carro, do carro. Do carro foi em Santa Catarina. Foi semelhante. Camboriú, isso. Então foi semelhante, realmente o gás estava saindo, eles não sentiram o cheiro, e é esse mesmo efeito químico que realmente acaba sendo prejudicial. E realmente muitas pessoas não reconhecem isso e não é informada sobre isso. Né? Você comprar um apartamento, o cara está te vendendo, ele não vai te informar, ele vai falar, é a gás, e às vezes também a gente nem fica curioso de falar como é que funciona, e também não tem uma segurança maior de realmente o próprio sistema. Hoje em dia já deve ter algum sistema que verifica, detecta e acaba travando essa entrada do gás, mas antigamente não tinha realmente essa segurança. Então realmente é muito complicado você verificar de qual lado é a responsabilidade desse funcionamento. Muitas vidas poderiam ter sido salvas, né, doutor Eric? Se essas pessoas, de alguma forma, tivessem sido bem orientadas, como também o outro lado ter essa preocupação também, portanto, de orientar. Isso num campo direto, né? Sabemos que às vezes a pessoa quer oferecer a informação, eu já sei, né? E deixa para lá esse tipo de situação. Mas, acima de tudo, né? Esses cuidados são necessários, né? São fundamentais para que essas tragédias sejam evitadas, né, doutor Eric? Cuidado nunca é demais, né? Sim. Então, com certeza, tomar cuidado evita tragédias. Agora, o direito ele é muito vivo, ele está em constante mudança. Mesmo que às vezes o direito posto, a legislação escrita em si seja um pouco mais lenta, o direito ele é vivo, de fato. E depois daquele caso, estamos falando de monóxido de carbono, se eu não me engano, né? É esse mesmo. E depois daquele caso no Chile, mais antigo um pouco, deve ter uns 5, 6 anos, um casal de brasileiros estava num quarto e tinha um aquecimento
e também janelas fechadas para não Tem entrar. uns 3 anos, por aí, 3 assim. E é um caso muito emblemático também, né? Eu nunca tinha escutado falar sobre este problema antes disso, pelo menos eu não me recordo. E desde então eu ouvi sobre sistemas que evitam esse tipo de situação e vi inclusive vendendo na internet. Já existem sensores móveis, inclusive as pessoas vendem para viagens, né? Se você vai para um lugar frio onde tem aquecimentos, para evitar aquilo, você coloca o sensorzinho do lado da cama e o sensor então vai identificar se em algum momento tiver um monóxido de carbono naquela situação. E eu digo sobre o direito ser vivo e atualizar porque antes não tínhamos cinto de segurança, como dissemos. Ou ele passou a ser obrigatório. Hoje ele tem de ser 3 pontas, né? É uma evolução do direito a respeito da segurança para os consumidores. Não existia airbag, passou a ter, mas era opcional. Hoje em dia no Brasil se tornou um item obrigatório. Vejam, são mudanças tecnológicas, né, que promovem a segurança. Em relação a estes itens, eu acredito que vai chegar um dia em que será exigido dos veículos que eles contenham um alerta de monóxido de carbono, por exemplo. E isso se torna obrigatório, possível. Agora, igualmente dentro de um apartamento, mas isso só vai acontecer se houver denúncia, se houver, não necessariamente denúncia, mas se houver divulgação, publicidade a respeito destes fatos. Então, o produtor, o empresário que está desenvolvendo um determinado veículo, uma tecnologia, ou um construtor que está ali construindo uma casa, ele vai se preocupar, vai dedicar sua energia e dinheiro numa tecnologia se ele entender que aquilo é relevante de fato. E daí a importância de quando algo desse tipo acontece, de se dar publicidade. Porque aí medidas são tomadas, normas são criadas, ou até de ofício, né? Até para prestar um bom serviço, é possível que aquele aparelho, aquele serviço seja prestado já preocupado com essas questões de segurança que antes nós não nos preocupávamos, né? Então, essa publicidade, eu acredito que ela é relevante para se ter essa evolução. Esse raciocínio do doutor Eric é fundamental, né, doutor Isley? Mas o importante também é trazer para o nosso ouvinte que quase sempre quando chega uma tecnologia aqui como o airbag para o carro, quando chega também os sensores que medem se o ar está envenenado ali ou não, vamos colocar dessa forma bem compreensível. Quer dizer, quando a gente chega nesse ponto, como também outros avanços, esses avanços já estão há quase meio século, portanto, em outros países. Por que demora tanto chegar a tecnologia para nós? É aquela velha questão, se colocar, aumenta o preço, tem que se fazer de certa forma barato, porque os carros lá fora, se não me falha a memória, tem mais de 30 itens de segurança do que os nossos carros que aqui são vendidos para nós. Por que lá é assim, aqui não é assim, e quando chega a gente acha que é novidade, doutor Isley? Olha, depende muito da situação, Walter. A gente tem muitas vezes barreiras culturais, a gente pode ter barreiras legais, né? A gente pode ter barreiras comerciais. Então, assim, vou dar aqui alguns exemplos. Na última década se difundiu muito o uso de drones, né? Esses drones, e hoje R$200 você compra um bom drone ali, que filma em 4K, faz um monte de coisa e tal. Só que talvez 10 anos atrás, uns 10 ou 15 anos atrás, os drones foram proibidos no Brasil, durante um determinado tempo até serem regulamentados. Então, por exemplo, existe um serviço que chama aerolevantamento. O que é isso? As empresas especializadas, elas pegam um avião, sobrevoam a cidade, mapeando a cidade para atualizar a planta cadastral de IPTU, a metragem de imóveis, a atualização da planta cadastral ali, um aerolevantamento. Isso tem um custo enorme, com a hora de avião é muito caro, você tem que fazer várias passagens para fotografar com qualidade. Hoje, com um drone de R$1.000, você faz... Com mais qualidade, inclusive. Com mais qualidade, porque você consegue fazer uma passagem mais lenta, com uma captura melhor, porque um avião, ele voa ali no mínimo a 200 km por hora, dependendo do porte do avião, né? Então, você tem isso daí. Só que, por exemplo, foi proibido no Brasil por conta de regulamentação, porque tinha uma galera que estava voando dentro de espaço aéreo e espaço militar. Queria filmar um avião, às vezes não tinha nenhum propósito nocivo, um propósito ali de realmente entreter, mas isso gerava dano.
Imagina um avião vindo para pouso, entra um negócio daqui na turbina, o estrago que você causa. Então, você tem essa barreira. Às vezes você tem uma barreira cultural que, por exemplo, o veículo automático ele existe no mundo desde o século passado. Né? Ele existe desde o século passado. Só que no Brasil ele era pouco difundido porque existia uma cultura de que carro automático não prestava, dava defeito, é novidade, não conheço, prefiro aqui o meu manualzinho que eu sei dirigir, não dá problema, qualquer mecânico mexe. Então existe barreira cultural. O senhor tem quase a minha idade, o senhor vai lembrar que antigamente... Não seja... Antigamente... Não, eu tenho dúvida da idade do senhor. Antigamente ninguém queria carro 4 portas, porque 4 portas era táxi. Todo mundo só queria carro 2 portas. Sim. Né? Então, essa cultura mudou. Hoje, com um carro 2 portas, se não for um carro esportivo de luxo, você não vende. Né? Então, assim, existem barreiras de diversos tipos. Às vezes, barreiras legais, barreiras culturais e barreiras, às vezes, econômicas. Porque você tem, por exemplo, equipamentos ou determinados bens de consumo que, para você produzir lá, é barato, porque você tem uma fartura de insumo, uma fartura de matéria-prima e até uma mão de obra com menos encargos sociais, encargos trabalhistas, que acaba desonerando o custo. Por isso que a China é a China, porque lá os encargos, né, sociais, sejam eles financeiros ou não vamos entrar nesse assunto aqui, são bem menores do que em outros países como no Brasil, e isso acaba desonerando o custo do produto. Então as barreiras são infinitas. Agora, dispositivos de segurança, como o Dr. Eric muito bem colocou, eles vão evoluindo. O airbag, hoje qualquer veículo, aquele Uno de empresa de telefonia, aquele que mal tem vidro manual, ele é obrigatório sair com airbag, porque a vida do funcionário também importa. Entendeu? Então são evoluções, são barreiras, né? Antigamente o celular existe lá nos países de primeiro mundo já desde, 30 anos, 20 anos. Aqui no Brasil, a internet no celular veio agora, 10 anos, aí, uma coisa talvez 15 anos. Então, são evoluções. E você tem as barreiras culturais, né? Micro-ondas foi uma delas. Dá câncer, esse bicho de outro mundo aí, alienígena que trouxe e tal. Né? Hoje eu não conheço um lar que não tenha um micro-ondas. Então, são barreiras, são realmente barreiras de diversas naturezas, mas que acabam evoluindo para o bem da sociedade. Né? Perfeito. Doutor Matheus, a gente não pode deixar de falar das crianças, né? Dos brinquedos, que tem os brinquedos com o selo do Inmetro, como também tem os brinquedos que se compram ali na esquina. Não estou aqui, de certa forma, condenando quem está ali na esquina vendendo. Às vezes a pessoa precisa levar o pão para casa, a maneira que ela encontrou foi aquela. Mas será que ela está consciente de que ela está, de certa forma, fazendo um trabalho que pode matar uma criança, ou seja, com um brinquedo que às vezes tem uma química que a criança quase tudo leva na boca, ou então uma ponta que pode furar, ou então uma pecinha que pode engolir. Quer dizer, isso tanto na esquina como também na própria indústria que fabrica, portanto, também aí esses equipamentos. Como é que isso, de alguma forma, também pode ser evitado? É na conversa, é na orientação, enfim, na comunicação em si? É uma excelente pergunta. A gente estava falando muito até agora de uma relação dual, né? Consumidor, fornecedor. E aqui entra em cena agora, de uma maneira mais profunda, a questão dos órgãos reguladores, do poder público. Essas normas, elas existem justamente para isso, para verificar a melhor forma de se realizar, de se produzir aquele produto. E pensando à frente, como ele será utilizado. Se ele vai ser nocivo ou não, ainda mais para as nossas criancinhas, né? Então, assim, longe também de fazer algum mérito de julgamento aqui sobre quem está vendendo na esquina, como o senhor falou, mas só que esses órgãos reguladores, eles também têm a responsabilidade de fiscalizar. Não só quem está vendendo, produzindo de forma legal, dentro de todas as normas estabelecidas, mas quem está atuando fora disso. Então, assim, é muito importante o poder público atuar de forma próxima, não só quando vai fazer leis, que aí a gente está falando do poder legislativo, mas também quando vai elaborar essas normas, né, através do poder executivo também, e fiscalizar como que está sendo a execução dessa produção, para saber se é nocivo, se tem algum produto químico ali que pode sair em determinada condição de temperatura, de pressão, e para quando tiver alguma atuação, alguma venda fora dos padrões,
que seja coibido, né? Até por outras questões que vão além da questão de saúde, questão de marca, questão de direitos autorais do brinquedo e de tudo mais. Aí a gente, né, vai ainda mais longe. Então, assim, é muito importante que a gente coloque em cena também o papel do poder público nas relações de consumo, que é ele quem define as regras. Do que vai entrar no país. A gente estava falando aqui de importação, dessa questão cultural. Às vezes tem essa barreira legal, porque aqui não tem uma definição para aquilo que vai entrar. Então, o poder público ele é essencial nessa relação de consumo. Perfeito. Bom, o tempo não para, né? O tempo realmente ele avança e como avançou, temos 10 minutos. E nesses 10 minutos, geralmente a gente divide o tempo aqui para as considerações finais, doutor Augusto. E eu começo com o senhor, com os 2 minutos, já agradecendo também pela gentileza de ter aceito o nosso convite para estar nesse debate tão importante. Também agradeço aqui a presença. Realmente, assim, o direito do consumidor, como iniciamos, né, viemos tratar um pouco das responsabilidades e fica também a orientação de que tomarmos cuidados por alguns produtos, algumas coisas que vamos fazer também no dia a dia, né? Passar essa orientação, igual falamos de uma saída de emergência. Muitas vezes realmente também não estamos preocupados com isso. Queremos pegar e no carro não vou usar escada, geralmente, né? Eu já sou um atleta, eu gosto de descer escada sem normal. Então, realmente, assim, o direito do consumidor ele veio em 90, 91 e realmente, assim, tem muito benefício para a gente, tem muito benefício para a sociedade. Foi uma regulamentação muito boa, uma lei muito boa para tirar o peso também do judiciário, porque muitas vezes estão sendo resolvidas, o PROCON mesmo de Brasília, ele, se eu não me engano, ano passado eu estava vendo uma reportagem, eles atenderam mais de 70 mil pessoas. Já pensou? 70 mil processos, qual a demora do judiciário para isso? Então, realmente, assim, e muitas pessoas não veem a importância do PROCON, não querendo nós advogados, porque o PROCON você não precisa de advogado. A própria pessoa vai lá e resolve a sua situação. Mas causas simples que realmente assim dá para ser resolvida. Um equipamento com defeito, troca. Então não tem dano moral, não tem dano material. Trocou, beleza. Então realmente assim tem essa muita importância na nossa vida. Assim, realmente hoje em dia o PROCON realmente também já tem um tempo, né? Desde 86, se eu não me engano, no Brasil já tem o PROCON. Antes do próprio Código de Consumidor já tinha essa defesa. Então, fica aí e agradeço novamente aí. Obrigado. Obrigado ao senhor, doutor Augusto. O doutor Eric também, por favor, 2 minutos para as considerações finais. Obrigado. Já agradecendo também ao senhor pela gentileza de estar conosco aqui. Obrigado também pelo convite. Foi divertida a nossa tarde e muito proveitosa para nós e acredito que para os ouvintes também. Nós tratamos aqui de muitos assuntos muito relevantes. Eu espero que a gente tenha conseguido transmitir para os consumidores um pouco daquilo que é o direito deles. Os brasileiros, no geral, não sabem os seus próprios direitos. Então, toda vez que a gente promove essa publicidade, nós fazemos um serviço público, de certa forma, mas também que tenhamos transmitido um pouco dos deveres, né? Todos temos de fazer a nossa parte antes de querer exigir a do outro. Voltando à nossa matéria principal aqui, os celulares, por exemplo, que os consumidores lembrem-se que se o celular der problema, explodir, procurem os seus direitos, né? O celular não pode explodir. Mas não deixe o celular no sol, né? Não compre carregadores falsificados, contrabandeados. O Inmetro está aí para registrar e para diminuir os riscos. Então, exijam esse selo, por exemplo. Então, cumpramos cada um de nós a nossa parte e, quando necessário, se preciso, que estejamos prontos para exigir do outro que cumpra a parte dele também. Tá. Obrigado pelo convite. Obrigado ao senhor. Doutor Isley, também, por favor, 2 minutos para as considerações finais, também já agradecendo a gentileza e a atenção do senhor. Não há o que agradecer, Walter. Eu que agradeço a oportunidade de poder desfrutar dessa tarde aqui, trocando ideias, compartilhando opiniões com colegas advogados também bastante qualificados. É sempre uma honra poder compor essa banca, né? E a gente sempre deixa aquela recomendação para o consumidor, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica,
exerça a ética. Seja ético. Seja ético. Nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é moral é legal. Muitas vezes a lei lhe assegura um direito, mas o defeito naquele produto ele foi decorrente de uma má utilização, um carregador que você colocou no banheiro ou um equipamento de uso doméstico que você fez uma aplicação mais industrial, uma aplicação mais pesada. Então, a lei te assegura um direito à reparação, a lei te assegura um direito à indenização, mas foi você quem utilizou aquele equipamento fora do que o fabricante combinou. Quando o consumidor ele adquire um produto, existe uma fidúcia mútua, né? Olha, eu vou pegar aqui o gancho, se me permite, da BMW lá de Camboriú. O que aconteceu naquele caso? Houve uma modificação no escapamento. Então, quando a BMW vendeu aquele carro para aqueles jovens, a BMW disse, olha, se você usar direitinho como mandam as normas técnicas, eu garanto que você não vai ter problema com esse carro durante X anos. A partir do momento que houve uma alteração do carro, uma alteração de projeto, quebrou-se a confiança. A BMW falou assim, poxa, eu confiei em você que você ia fazer a utilização normal do produto. Eu não posso me responsabilizar. Você mudou o que eu combinei com você, entendeu? Então, a lei poderia até vir, se não ficasse comprovado que foi uma alteração no escapamento, que foi um problema de vedação ali que entrou. A lei poderia assegurar um direito à indenização, mas é moral? É correto? Você realmente faz jus àquela indenização do ponto de vista moral? Então, a orientação que eu dou para todo mundo, consumidor ou não, para que possamos construir uma sociedade e deixar uma sociedade melhor para os nossos filhos seja ético. Seja sempre ético, seja sempre leal aos melhores valores e princípios da sociedade. Agradeço demais a oportunidade e sempre à disposição. Nós que agradecemos. Doutor Matheus, também 2 minutos para as considerações finais, também já agradecendo pela atenção conosco aqui da Rádio Justiça. Eu que agradeço, um convite irrecusável passar a tarde aqui, debatendo e informando, né? Eu acho que, para finalizar, eu vou falar isso. Agradecer aos ouvintes que estavam atentos, né? Recebendo essas informações sobre uma gama enorme de situações do direito do consumidor. Então, acho que o recado que eu passo ao final é isso. Na dúvida, se informe, né? Vão sempre atrás das informações, de forma de utilização de qualquer serviço e de qualquer produto. Isso, além de um direito seu, é algo que pode preservar a sua vida, a sua saúde, e vai levar a uma boa utilização dos serviços e dos produtos que eventualmente vão ser comprados. A gente tem relações contratuais o tempo todo, né? Desde que compra uma balinha, até comprar um carro. Então, assim, busquem sempre os seus direitos, se informem e sejam leais nessas relações. É esse o recado a ser dado. Doutor Matheus, até o nosso próximo encontro, com toda certeza. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado. Doutor Augusto, da mesma forma, viu? Muito obrigado também. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado também, doutor Eric. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Obrigado. Até mais. Doutor Slay, também da mesma forma, muito obrigado. E até o nosso próximo encontro, um novo debate. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da nossa edição, do nosso debate aqui no Justiça na Tarde, da sua Rádio Justiça. Programa que teve a minha ancoragem, sou Walter Lima, com a produção do Diego Veiga, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. Então, até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.